A região da Vila Jaguara deve receber uma estação de transbordo anunciada desde 2013 à comunidade. A Loga é a dona do terreno, que pela lei de zoneamento encontra-se numa zona infra. Nós vamos conversar com Francisco de Andréa Viana, que é o coordenador de planejamento e controle operacional da Loga. Boa tarde, Francisco. Boa tarde. Francisco, eu queria que você contasse para a gente que a Loga, na verdade, comprou o terreno muito antes de 2013, antes também da nova lei de zoneamento passar na Câmara Municipal. Vocês já tinham em mente fazer um transbordo naquela região? Desde o início da concessão, lá em 2004, uma das obrigações da Loga, como concessionária, era a implantação e operação de um segundo transbordo na região, no agrupamento noroeste, que é a área de atuação da Loga. Lá em 2004 nós recebemos então uma primeira área de transferência, que é a estação de transbordo da Ponte Pequena. Ela passou por um processo de modernização, que também era uma obrigação contratual, e ela, pela localização, atingiu um centro de massa que nos deixa, vamos dizer assim, amparado na região central e a porção norte e um pouco leste que compõe o nosso agrupamento. Essa porção oeste ou noroeste da nossa região precisava ter essa segunda estação, para que você tenha as duas áreas bem atendidas, né? Os dois grandes centros de massa do agrupamento atendido. Então, a aquisição do terreno foi sim planejada para que essa segunda estação de transferência fosse implantada no agrupamento. Existe uma preocupação, né, no caso ambiental, com aquela região? Um empreendimento dessa natureza, para que ele possa ser licenciado, para que ele possa começar a operar, ele passa por toda uma sabatina de requisitos legais e ambientais. Então, toda a preocupação para a obra, os preparativos do terreno, descontaminação, se for o caso, ele tem que ser feito de maneira criteriosa, acompanhada pelos órgãos responsáveis e, sim, com todo o cuidado que o meio ambiente exige para hoje você ter um empreendimento de grande porte. Se tratando de um empreendimento de infraestrutura municipal, ele volta mais à atenção dos órgãos competentes e a gente tem que atender da melhor forma possível, sendo, claro, a todo momento sendo fiscalizado. Agora, no dia 20 de agosto, a CETESB concedeu a licença de instalação. Mais algum outro passo? Quais são os outros passos necessários? O processo todo, para você iniciar uma obra desse porte e depois operar, ele tem diversas etapas, né? Essa licença de implantação, ela é uma das etapas. Então, foi concedida pelo órgão ambiental estadual, a CETESB, uma licença de implantação. Esse processo não nos autoriza qualquer ação imediata. Nós não podemos iniciar a obra nesse momento, nós ainda não estamos legalmente licenciados para o início da obra. Tem um trâmite ainda que passa pelo município e, claro, existe ainda uma conversa sobre cronograma, sobre as fases de implantação, como que serão as etapas da obra, que agora está entre a concessionária e o poder concedente, ou seja, a Prefeitura de São Paulo ainda está nessa etapa agora dos acertos para como que vai ser feita as últimas etapas de licenciamento até realmente poder começar a construção. Acho que uma preocupação grande da comunidade é de que forma vai ser feito o armazenamento dos resíduos do local, né? Quais os cuidados dos mesmos no trajeto, nos caminhões. Há uma previsão de 140 caminhões transitando naquela região ali. Então, como que a Loga vai organizar isso? Olha, uma estação de transferência, uma estação de transbordo hoje, o projeto dela é concebido para minimização de qualquer impacto, seja para o entorno e principalmente para o meio ambiente. Para o meio ambiente você tem uma série de critérios bem rigorosos na construção civil. Você tem uma impermeabilização completa do solo, todo um sistema de drenagem para que nenhum líquido percolado infiltre no solo, né? Você tem uma preocupação de barreira verde também, para a questão acústica, e todo um isolamento térmico acústico do galpão. Você tem um sistema de pressão negativa,
que a todo momento está renovando o ar interno, levando para filtros de ar, para aí sim poder trocar o ar, né, com a atmosfera. Existem diversas fases dentro da descarga dos caminhões, onde você passa por túneis também com pressão negativa para minimizar todo e qualquer efeito de odor vindo dos caminhões e das carretas. A área de transferência, para que fique claro, ela é uma área onde você não tem, a estação de transbordo, a estação de transferência, você não tem a permanência do resíduo lá. Ele é só compactado, o lixo é compactado, o resíduo é compactado e depois ele vai para o aterro, não é isso? Não, na verdade, ele durante a coleta é compactado nos caminhões compactadores. Esse caminhão de lixo que a gente vê, ele é um chassi de um caminhão normal que carrega um equipamento compactador. Então ele é um baú com uma prensa. Ele já traz o resíduo para cá, traria o resíduo para cá compactado, Isso, então. todo caminhão de lixo transporta resíduo compactado. Essa é a grande, vamos dizer assim, tecnologia hoje relacionada à coleta, né? E qual a garantia de que ele não vá chegar ou chegue aqui na estação com vazamentos, por exemplo? Nós somos fiscalizados 24 horas por dia pela prefeitura. Toda e qualquer denúncia tem que ser tratada imediatamente. Nós temos um rigor bem alto em relação a qualquer tipo de vazamento, questões ligadas a mau comportamento de equipe, qualidade no serviço. Isso já é uma garantia que a Loga tem que atender desde 2004. A garantia que a gente está colocando para essa nova estação é a mesma garantia que a gente tem com a estação que a gente opera, com as descargas que a gente faz diretamente, muitas vezes até o aterro sanitário, e nas outras atividades que a gente realiza. A prefeitura, como poder concedente, é um órgão fiscalizador contínuo. Esses caminhões vão trazer os resíduos até a estação de transbordo, esses resíduos são disponibilizados num fosso, e por meio de gruas, né, pela ponte rolante, você vai tirar esse resíduo do fosso, colocar na carreta e essa carreta leva o resíduo até o aterro sanitário. Por que que existe isso? Qual é a finalidade de uma estação dessa? É para que eu consiga ter uma produtividade e uma logística acertada para o município, para que resíduos que sejam coletados porta a porta não tenham que ir diretamente até o aterro. Você imagina hoje que um caminhão que saia da onde a gente está aqui, ou da Vila Jaguara, ele vai demorar aproximadamente 2 horas para descarregar no aterro sanitário e voltar. Essas 2 horas de trajeto inviabiliza qualquer jornada de trabalho, qualquer coleta com a mínima regularidade que a gente precisa dar para o serviço. Então a estação de transbordo, a estação de transferência, nada mais é que uma planta logística que serve como um pulmão para o município, que garante ao município algumas alternativas em uma possível situação de crise, em algum problema maior no sistema viário, que a coleta não vai ser paralisada, que você vai ter uma destinação temporária para aquele resíduo e de lá o escoamento até o aterro sanitário. A Loga tem dialogado com a população, explicando exatamente em detalhes como isso vai funcionar, porque quem mora ali no entorno fica muito preocupado com os vazamentos que já ocorreram, né, em outros lugares. Então, é natural até uma preocupação ali, você tem outras empresas alimentícias, inclusive, no entorno. Você acha que existe um diálogo bastante aberto, esclarecedor com a população nesse sentido, Francisco? Eu posso dizer que desde o início da implantação e da comunicação a respeito desse projeto, a Loga nunca se negou a qualquer tipo de contato, a qualquer tipo de diálogo. No início nós tivemos mais dificuldades, não só com a população da vizinhança imediata ali, mas até de raios até um pouco maiores em relação ao empreendimento, as próprias empresas vizinhas. A conversa não foi tão favorável nesse início, mas depois, com o andar do processo e acredito eu que eles entendendo que era um processo legal, num trâmite normal de licenciamento e início do empreendimento, a gente passou a ter mais interatividade. Nós já realizamos alguns encontros com a população. Tem uma audiência pública que foi realizada. Tivemos a audiência pública. A audiência pública é um ritual dentro do processo de licenciamento, mas além da audiência pública,
a gente vem colocando sempre a possibilidade do diálogo. Fizemos alguns encontros com a população da Vila Jaguara. Terá outra audiência, uma devolutiva, alguma coisa assim do tipo? Eu não sei te dizer se vai ter outra audiência, mas existe a previsão de novos encontros com a população e o canal de comunicação com a Loga, através do 0800, dos e-mails, enfim, todo e qualquer tipo de contato com a Loga é respondido imediatamente a respeito deste assunto e da operação. Sim. Temos também, por obrigação contratual, junto ao Poder Concedente, junto à Prefeitura, atender toda e qualquer demanda. Pelo projeto, há uma denominação, há uma designação, se fazer uma escola de educação ambiental dentro ali do entorno. Como vai funcionar, como vai operar essa escola de educação ambiental? Hoje, dentro de qualquer empreendimento, numa área como a área que a gente está falando, você tem que destinar um percentual da área para o uso público, tá? Então, no projeto hoje, da estação de transferência, você tem uma boa parte do terreno que está sendo reservado para a construção de um parque, uma praça, que na verdade ele é de uso para a população. Então, qual a área do terreno? Intenção, a área total do terreno, a gente está falando em 33 mil metros quadrados. Ele não está sendo ocupado plenamente, existe a ocupação da estação de transferência. Eu não vou conseguir te falar o número exato agora da ocupação da estação de transferência. E existe um percentual significativo dentro da área toda do terreno que vai ser voltado para esse uso. Então, o que nós pretendemos é uma área de lazer, equipada, com vigilância, com iluminação, que mude um pouco o aspecto visual do que hoje tem lá, que é um muro, né? Praticamente um muro fechado. A ideia é que a gente consiga ter uma visão mais agradável, preservando ao máximo a vegetação que ali existe. Existe um plano de plantio de novas espécies, quer dizer, tornar aquela região uma região para o uso daquela comunidade, que hoje é um pouco carente de um espaço público. E é um compromisso que a gente tem em transformar um espaço público com zeladoria, né? Quer dizer, a ideia é prover a segurança, a iluminação, para que isso também não se torne uma área pública degradada com o passar do tempo. Quem operaria essa escola de educação ambiental? Não, veja bem, não é uma escola, tá? E isso é um dos pontos também que a comunicação com a população local, ela vem tentando definir algumas diretrizes para uso. O nosso compromisso é entregar edificações de usos múltiplos que possam servir para cursos de capacitação, para assembleias, para reunião da comunidade ali, de ONGs ou de entidades que queiram representar e que queiram usar aquele espaço. Quando fala de escola, foi pensado muito num espaço de capacitação, por exemplo, do tema ambiental. Isso não está fechado. Ainda existe um diálogo a ser feito. A nossa ideia é prover o espaço, entregar o espaço para a população, conservar o espaço, cuidar do espaço, trazer zeladoria para essa edificação, para que isso também não fique na mão de um ou de outro, e que a Loga seja um grande mediador do uso. Claro, como você usa hoje um equipamento público, mas com algum responsável. Então, dentro dessa ocupação, dentro desse uso, a gente entende que vai ter uma programação. Se alguém estiver apto a fornecer um curso ou entender que tenha um outro parceiro que pode usar aquele espaço para um curso, para a população ou para pessoas da vizinhança, de interesse comum, que queiram estar ali, que queiram utilizar o espaço, não vai ter restrição nenhuma. Claro que tudo isso, a Loga vai estar sempre em concordância com o poder concedente, que é a Prefeitura. Nós vamos estar sempre apresentando para a Prefeitura a nossa programação, como que a gente está querendo colocar o uso daquele espaço e também receber da Prefeitura alguma demanda. Porque a subprefeitura, por exemplo, da Lapa pode achar interessante aquele espaço abrigar uma atividade, abrigar um evento, abrigar um curso capacitado, enfim. Nesse momento, o compromisso é entregar uma edificação para esse uso, tá? Então, a gente não está usando uma escola ambiental, a gente não está colocando um espaço para curso, ele vai ser um espaço multidisciplinar, um espaço para o uso, aberto para o uso, desde que faça sentido, né? Lógico, a ideia não é explorar, não é locar, não é nada disso,
é ter um espaço disponível para a população e a Loga seria um grande mantenedor do espaço e coordenando a programação para isso. Uma preocupação da comunidade é a questão logística de impacto no trânsito local. Como é que você projeta essa? Porque a gente vai estar saindo de um trânsito aqui na ponte da Anhanguera, impactando bem ali onde já tem um trânsito sobrecarregado, né, da rodovia. Como é que a Loga pensou nessa logística dos caminhões que estão circulando ali no entorno? Olha, hoje a gente já enfrenta uma situação, eu não vou falar parecida, porque são características bem diferentes, né? A gente está falando de uma avenida do estado, na região do Bom Retiro, e aqui a gente está falando da Marginal, da Anhanguera, aqui na porção oeste. São duas vias de grande circulação, de grande porte, com grande circulação de veículos de grande porte, com momentos de pico, e a nossa operação vai sempre acontecer com caminhões, então é inevitável a circulação de caminhões. Existe uma preocupação nossa em não ficar com o caminhão parado. Hoje a gente sabe que existem horários ali que são hiper complicados. A nossa preocupação inicial foi que a gente minimizasse de forma assim, máxima a circulação de caminhões na frente do nosso terreno. Então, para que a gente não tivesse a circulação do caminhão, toda a circulação foi pensada pela Alexandre Colares, dando a volta e entrando na primeira entrada possível no terreno, de tal maneira que nem carretas, nem caminhões de coleta vão passar ali nas casas que são em frente ao terreno. A questão do trânsito, como eu disse, a nossa operação ela tem é quase uma normalidade de comportamento. Você tem os caminhões saindo das garagens, eles demoram um tempo pré-determinado para encher e levar esse resíduo até a área de transferência. A gente entende que a gente vai conseguir fugir dos horários de pico, como a gente hoje consegue fugir bastante lá na região do Bom Retiro. Quantos caminhões por hora? Por hora? Olha, a gente está falando Olha, são em torno de... A gente tem uma estimativa de um caminhão a cada 5 minutos, 6 minutos ao longo do dia, mas não é isso. Não é isso, porque você tem horários das descargas. Mas a gente está falando aqui numa região que vai receber uma média de 100 a 120, 130 viagens, né? A gente está falando de 2.000, 3.000 toneladas dias nos dias de maior geração, que são as segundas e as terças-feiras, né? Quando a gente coleta o resíduo do fim de semana. É um número, qualquer número que eu te der vai ser um número um pouco vago, mas a expectativa é que a gente traga esses caminhões 4 vezes por dia para a região. São 2 viagens por dia, cada turno, então a gente tem geralmente viagens espaçadas das 9 às 11 e depois meio-dia e meio até 2h30. Via de regra você termina o turno do dia com 2 viagens, podendo ir para uma terceira em dias de maior geração. E esse horário também refletido no turno da noite. Como a gente pretende atender aqui a região, as áreas mais próximas à área de transferência serão os primeiros caminhões a chegar. As áreas um pouco mais distantes vão demorar um pouquinho mais. E tem um pessoal lá, principalmente da subprefeitura de Perus, que a gente nem traz para cá, eles vão descarregar direto no aterro. Eles já vão direto para o aterro. Por que é importante uma estação de transbordo no Brasil? Já bem, como eu disse, a estação de transbordo ela é um equipamento logístico e ela é um equipamento de infraestrutura do município. Você pensa que em 2004, quando a gente começou a concessão, a população do município de São Paulo girava em torno de 11 milhões de pessoas. Hoje a gente está falando, não são dados precisos, mas a gente está falando de mais de 13 milhões de pessoas. Então, nesse período de 14 anos de concessão, foram 2 milhões de pessoas a mais em São Paulo. Levando em consideração que cada habitante está produzindo mais ou menos 1 quilo de resíduos por dia, mais vezes 2 milhões de pessoas, a quantidade de resíduo em São Paulo, acompanhando o aumento populacional, tende sempre a aumentar. Então você tem uma cidade em expansão.
Mas ainda é muito pouco que se recicla no Brasil, né? 3 ou 5%. Sem dúvida. O potencial mínimo, 30% de tudo que a gente gera é passível de uma reciclagem que hoje existe. Independente da reciclagem, nós estamos falando de geração, porque mesmo se a gente tivesse a reciclagem, ia precisar ser coletado, ia precisar ser levado para algum lugar, para que fosse limpo ou separado e voltado e aí retornando para a indústria. Vamos falar um pouco da complexidade de tirar esse resíduo da casa das pessoas e destinar de forma adequada. Hoje nós temos uma área de transferência no Bom Retiro e um aterro em Caieiras. Se Deus me livre acontecer de uma carreta sofrer um acidente e paralisar a Avenida do Estado, eu vou ter que pegar todos os caminhões da LOG e direcionar eles todos para Caieiras. Isso vai me gerar um atraso mínimo na região da Penha, por exemplo, de 3 horas e meia entre o deslocamento, ida e volta. 3 horas e meia de resíduo na rua, esperando a coleta, com um atraso de 2, 3 horas em cima do que é o programado, vai trazer um incômodo. Se por um acaso eu tiver um outro problema, não estou torcendo para isso, estou colocando aqui situações, são cenários que me impeçam uma descarga ou que me atrapalhem uma descarga direta no aterro, São Paulo hoje, em questão de horas, vai entrar em colapso. Então essas áreas de transferência, além de possibilitar uma logística interna de coleta e retorno à casa para fazer novas coletas com a mesma equipe, o mesmo caminhão, ou seja, você tem uma otimização de recursos, menos caminhões nas vias, uma otimização do serviço prestado porta a porta, né? Lembrando que o nosso serviço de coleta aqui em São Paulo é porta a porta. As pessoas não levam o resíduo a nenhum local para que ele seja coletado, as pessoas têm o resíduo na porta da casa sendo coletado. Sem áreas de transferência, você está sempre no limiar de uma crise. Eu costumo dizer que a gente trabalha há 14 anos com uma administração de risco muito grande. Pelo porte de São Paulo, pelos números de São Paulo, você ter uma estação de transferência e a outra alternativa é o aterro, é um risco. Uma cidade similar, por exemplo, que é o Rio de Janeiro, tem 5 estações de transferência. Se você contar com as 2 do outro agrupamento, a gente está falando de São Paulo com 3. Não faz sentido uma cidade desse porte ter tão poucas estações de transferência. Não faz sentido do ponto de vista logístico, do ponto de vista de infraestrutura. É como se a gente tivesse poucos hospitais, é como se a gente tivesse poucas rodoviárias, terminais, não comparando, mas colocando no ponto de vista de serviço essencial para a população. É um risco. O segundo transbordo nasce dessa preocupação do município e a gente não pode pensar em São Paulo em 10 anos, em 20 anos, a gente tem que pensar em São Paulo nos próximos 100 anos. É uma cidade em franca expansão e a demanda não tende a reduzir. A geração de resíduos não tende a reduzir. Você tem altos e baixos, mas a geração ela é contínua. A gente está gerando resíduo todo momento. E educação ambiental é fundamental para que as pessoas pratiquem a coleta seletiva, né? Porque ainda a gente está engatinhando isso, né? Nessa questão da coleta, da separação do lixo, ainda é bastante... Não existe uma lei que obrigue, por exemplo, um condomínio a fazer uma coleta seletiva, né? Você tem algumas iniciativas, são infelizmente isoladas, depende muito da conscientização de um síndico, de parte dos moradores. Existe um comportamento, eu não vou colocar preguiçoso, mas um comportamento de que não é obrigado a fazer. Pois é. E aí você não faz. Voltando um pouco para esse assunto, tem uma discussão que é o seguinte, você coloca hoje uma lata de alumínio em qualquer local aqui e ela em questão de minutos vai embora, ela vai sumir. Provavelmente essa lata de alumínio foi pega por alguém que junta outros materiais e vai vender, e, enfim, vai tirar algum sustento desse material que ele está coletando. Porque é uma moeda disfarçada de material reciclável. Ela é uma geração de renda em potencial. Só que isso não passa pelas balanças da prefeitura. Então hoje a gente fala desses números de São Paulo, mas esses números de São Paulo, eles não são os números de São Paulo mesmo. Não é o que acontece em São Paulo. Você tem diversos pontos de revenda onde os catadores levam, onde muitos munícipes levam. Você tem uma série de aparistas. Então você vê que o Brasil recicla 98% do alumínio,
mas a coleta seletiva está em 2%. Esses números eles não se conversam. É que para que você possa medir, você tem que pesar. E nem todo esse resíduo passa pela balança do município. Então, assim, há controvérsias. O que eu posso te dizer é que realmente o que passa pela balança, o que é coletado pelos prestadores de serviço da prefeitura, ainda é um número muito tímido. Qual a estimativa, a expectativa de se vocês conseguiram a licença de funcionamento agora, né? Tem, como você disse, outras etapas pela frente, mas qual a expectativa se andar nesse caminho de começar a construção da estação de transbordo? Olha, eu não consigo te dar uma data precisa, mas pelo que a gente vem acompanhando de processos similares, nós estamos ainda estamos longe ainda de começar realmente, de obter todas as licenças, de ter acertado todo o cronograma. Eu te diria que pelo menos mais 12 meses. Tranquilamente, isso vai pelo menos até o fim do ano que vem, para que isso comece a tomar um corpo. Existem variáveis, quer dizer, de repente se você tiver aí uma mudança repentina na questão do licenciamento ou uma necessidade urgente de que o processo se acelere, mas num ritmo normal, num ritmo que a gente entende que seja o normal, né? Quer dizer, seguindo o ritual normal, pelo menos mais um ano. É muito lento, é muito lento. Você tem uma série de questões envolvidas, você tem, às vezes, no meio do processo, uma mudança na legislação que te obriga a dar 2 passos para trás e voltar com uma documentação revisada ou uma exigência de algum outro órgão. Pode acontecer, né? Pode. Eu queria agradecer pela sua presença aqui na Folha Noroeste e pelas suas explicações. Nós conversamos com o Francisco de André Viana, coordenador de Planejamento e Controle Operacional da LOGA.